Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Como passaram esse primeiro dia da nossa semana? Galerinha, terça-feira e hoje teremos nossa aula de português. Então eu quero que vocês peguem a apostila de português de vocês e abram lá na página 14, porque hoje nós vamos trabalhar dois conteúdos. Primeiro, nós vamos trabalhar um gênero textual diferente, que é uma crônica narrativa, e vamos conhecer um pouquinho sobre as características desse novo gênero textual. E também depois a gente vai trabalhar sobre verbo sensorial. Oxi, que é isso, prof? Relaxa aí, isso aí a gente vê depois. Vamos começar ali pela nossa crônica narrativa. Então, o que é uma crônica narrativa? Como eu falei para vocês, é um gênero textual, né, um gênero literário, uma forma de expressão através de textos. Esses textos geralmente contam histórias cotidianas ou banais, né, sejam elas verdadeiras ou fictícias. E na maioria das vezes ela tem um olhar bem criativo em cima de uma história, né? O autor, né, desse texto traz ali de uma forma exagerada, uma forma bem engraçada, uma forma muito criativa o que ele quer passar através dessa contação. É um texto que interage muito com os leitores, né? Então é um texto que a impressão que dá que quando você está realizando essa leitura, a pessoa que escreveu está conversando com você. Expõe os dados de forma muito detalhada, muito explícita, muito exagerada, né? Então, para vocês entenderem essa questão de exagero, quero que vocês peguem ali na página 14 e leiam o título dessa crônica narrativa. O título é O Incrível Dia em que eu me afoguei nos meus brinquedos. Quem que se afoga em brinquedos? Então ele está trazendo esse acontecimento de uma forma bem exagerada, né? É uma história de uma criança que estava fugindo de uma pessoa e caiu na pilha de brinquedos do quarto dela e ficou ali. E daí ele trouxe essa ideia de que a criança se afogou na pilha de brinquedos. Então ele trouxe esse acontecimento de forma bem exagerada. E essa é uma das principais características da nossa crônica narrativa, ok? Como hoje eu estou muito boazinha, eu vou realizar a leitura da crônica para vocês, mas eu quero que vocês peguem a apostila e acompanhem comigo. Então vamos lá? 3 segundos para vocês irem buscar a apostila de vocês, hein? Vamos, correndo. Deu! Então vamos, corre aí quem não pegou ainda. Então, o incrível dia em que eu me afoguei nos meus brinquedos. Você também deve ter uma tia que quando vem visitar a família, aperta suas bochechas e faz sufocar intermináveis abraços de urso. E ainda por cima, te traz presentes pra lá de inconvenientes. Foi dela que eu estava fugindo quando isso aconteceu. Eram exatos 2 dias depois do Natal. A montanha de brinquedos que eu tinha no meu quarto nunca tinha sido tão alta. Você também deve ter uma montanha de brinquedos no seu quarto. Ouvi a voz da tia e subi as escadas correndo. Bati a porta do quarto, a voz se aproximava. Ouvi também a minha mãe que dizia: ele está aqui sim, não vê a hora de encontrá-la. Passos na escada. Olhei para um lado, para o outro, pulei bem dentro da montanha de brinquedos e fiquei imóvel, esperando o perigo passar. Elas abriram a porta, minha mãe me chamou. Ué, ela disse. Será que esse menino saiu sem me avisar? E lá se foram as duas tomar seu habitual chazinho no jardim. Ufa!
tinha escapado. Pensei. Agora era só sair devagarinho e... Ops! Pulei mais alto. Não conseguia sair. E acabei ficando cada vez mais no fundo. Olhei em torno. Ainda na caixa, um brinquedo que tinha sido meu sonho dourado por muito tempo. E outro que na TV parecia o cenário de um filme, mas quando você ganha não parece tão maravilhoso assim. Nunca tinha prestado atenção em quantas bolas diferentes eu tinha. Para me distrair e não ficar ansioso, comecei a contá-las. Separadamente, meus brinquedos podiam até ser interessantes, mas assim, em forma de montanha, eram assustadores. Não sei quanto tempo já tinha passado, eu ali dentro da montanha dos meus brinquedos, mas começava a me sufocar. Não podia gritar, com o risco de atrair a atenção das duas lá do jardim. Precisava pensar em um modo de sair dali. Tentei pegar alguns brinquedos mais resistentes que pudessem servir-me de apoio. Todos juntinhos, coloco o pé aqui e ali e desastre! Nesse movimento, os brinquedos que estavam mais no alto caíram por cima de mim e fiquei coberto por inteiro. Afogado! Eu tinha me afogado nos meus brinquedos. E quanto mais eu me movia, mais eu afundava. Parecia uma areia movediça. Brinquedos que eu nem lembrava mais que tinha, parece que se organizavam numa vingança macabra contra mim. Era um pesadelo. Até que enchi os pulmões e gritei com todas as minhas forças. Nesse ponto, já nem importava mais com os apertões e abraços da minha tia. Fui salvo! Confesso que daquele dia em diante passei a olhar meus brinquedos com certa desconfiança. Dei um jeito de acabar com uma montanha de brinquedo, de modo a não correr mais o risco de me afogar nela. Meu quarto ficou bem mais habitável. Meu pai gostou da mudança e uma noite antes de dormir, enquanto brincávamos deitados no tapete, me contou que em toda a sua infância tinha só uma bola e um carrinho de rolimã que ele mesmo construiu. Que na maior parte do tempo brincava sem brinquedos. Dá pra imaginar? E aí, o que vocês acharam dessa crônica narrativa? Agora vocês entenderam quando eu disse que é um pouco exagerado? Gente, é um texto super gostoso de ler, né? Vocês conseguem entender bem ali. Então a situação era que ele ficou preso num monte de brinquedos e para ele aquilo passou a ser uma montanha e cada vez que ele se mexia, ele se afogava mais, certo? Na página 16 e 17 nós temos algumas questões sobre esse texto e também sobre o conceito de crônica narrativa que eu falei para vocês lá no comecinho do nosso vídeo. A questão número 1, que tem das letras A até a E, vocês vão responder no caderno de vocês, ok? Então, em que época do ano passava essa crônica que você leu? Essas são mais questões de interpretação. Número 2, releia o trecho a seguir e responda as questões. Letra A. Qual é o significado mais comum do verbo afogar? Quando eu falo que o neném está afogado, o que isso está... o que isso significa? O real significado da palavra afogar. Na letra B, no trecho, a palavra afogado é usada em sentido mais comum, por quê? Ela está sendo usada no sentido real ou em um sentido figurado, em um sentido exagerado? Quase nem resposta, mas... E lá na página 17, abaixo marquem os quadros à esquerda que completam adequadamente as informações do quadro verde à direita a respeito da crônica lida.
Então, vocês têm duas opções, 2 quadradinhos brancos e vocês têm um retângulo um pouquinho maior, verde. Um desses quadradinhos completa essa frase com a característica de uma crônica narrativa. Por exemplo, o primeiro retângulo verde tá assim, ó, tananana, situação cotidiana fictícia, mas possível. Não expõe situação cotidiana fictícia, mas possível, ou expõe situação cotidiana fictícia, mais possível. Lembra que lá no começo eu falei pra vocês que pode ser real ou não? Então a resposta correta é o segundo quadradinho branco. A frase completa é que a crônica narrativa expõe a situação cotidiana fictícia, mas possível. Fictícia, mas também real. Ok? Façam isso ali com as outras 3 frases. E agora vamos conhecer o que é esse negócio de verbo sensorial. Vamos lá. Galerinha, quando nós ouvimos falar em algo sensorial, automaticamente nós relacionamos a algo voltado a sentir, a sentidos. Então, quando nós estamos falando de verbo sensorial, nós estamos nos referindo a verbos que tratam dos sentidos humanos. Quais são os sentidos humanos? Lembram lá dos órgãos do sentido? A visão, a audição, paladar, tato e olfato. Esses são os sentidos humanos. Então, quando nós falamos de verbo sensorial, automaticamente nós estamos falando sobre verbos relacionados a esses sentidos, aos órgãos dos sentidos humanos, não aos órgãos, né? Aos sentidos, por exemplo, ouvir, falar, tananana. Mas vamos acompanhar a tabelinha aí que vocês vão entender. Os verbos sensoriais explicitam as funções dos sentidos humanos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Veja a seguir exemplos desses verbos. Verbos sensoriais do sentido visão: ver, observar, assistir, ler e enxergar. Verbos sensoriais do sentido audição: ouvir e escutar. Verbos sensoriais do sentido paladar: degustar, saborear e sentir. Verbos sensoriais do sentido olfato: cheirar, sentir, relacionado a cheiros ou aromas. Verbos sensoriais relacionados ao sentido tato: tatear, tocar e sentir. Esses verbos são sensoriais quando indicam os 5 sentidos e as sensações relacionadas a eles. Por exemplo, eu vi uma pessoa na janela. Nesse caso, o verbo sensorial é ouvir. Eu escutei minha canção preferida. Nesse caso, o verbo sensorial é escutei. Eu saboreei um sorvete de coco. Nesse caso, o verbo sensorial é saboreei. Eu senti o aroma do seu perfume. Nesse caso, o verbo sensorial é o sentir. E eu toquei a panela quente. Nesse caso, o verbo sensorial é toquei. E aí? Deu uma organizada nas ideias? Vamos fazer um jogo rápido aqui. Vou colocar aqui na frente uma frase e vocês vão ter que falar pra mim qual é o verbo sensorial dessa frase, ok? Todos preparados, cabecinha fresca, concentrados, então vamos lá. A primeira frase é: eu ouvi um neném chorando. Qual é o verbo sensorial dessa frase? Qual é a palavra que, escutando ela, eu sei que estou falando de um sentido humano? Acertou quem falou
ouvi. Esse é o verbo da nossa frase. Eu ouvi. Está ligado a qual sentido? A audição, certo? Então, é um verbo relacionado ao sentido audição dos humanos, tá? Deixa eu pensar numa próxima frase. Eu enxerguei a menina através da janela. Qual é o verbo sensorial dessa frase? Acertou quem disse enxerguei. Enxerguei é o verbo sensorial da nossa frase e está relacionado a qual sentido? Enxergar. Não, né, gente? Está relacionado à visão. Última frase. Deixa eu pensar aqui numa bem difícil. Calma que eu tô formulando. Eu peguei as sacolas para minha mãe. Qual é a frase, o verbo sensorial dessa nossa frase? Essa tá fácil, né, gente? Peguei. E está relacionado a qual sentido mesmo? Pegar, prof. Não, né, gente? Está relacionado ao tato. Certo? E aí, deu pra entender? Moleza, né? Galera, agora nós vamos para algumas atividades. Lá na página 18 e na página 19 da nossa apostila, nós temos algumas atividades que trabalham exatamente isso que nós acabamos de ver aqui, sobre verbo sensorial. Tem ali uns trechinhos dessa nossa crônica narrativa que nós vimos, que tá pedindo para vocês identificarem qual é o verbo sensorial. Mesma coisa que nós fizemos aqui no nosso joguinho sobre as frases, ok? Lá na página 19, indique as frases em que os verbos em destaque são usados para expor um dos 5 sentidos. Gente, vocês sabem quais são os 5 sentidos, né? Pelo amor de Deus! Visão, audição, tato, olfato e paladar. Recapitulação rápida aqui. Tato. Tato é o sentido que eu sinto as coisas, como pegar com as mãos. Olfato. Nariz, tudo aquilo que eu sinto o cheiro. Tato, olfato. Paladar, tudo aquilo que eu sinto gosto. Boca. Visão, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu enxergo. Olhos. O que faltou aqui? Tato, olfato, paladar, audição, tudo aquilo que eu ouço. Ouvidos, ok? Quase me perdi, mas deu tudo certo. Galera, então essas são as nossas atividades da apostila de português. Na número 2, vocês têm algumas frases para vocês formularem. Então, vocês têm ali na letra A, visão. O que é visão? São os olhos. Então, vocês têm ali ler e observar. Vocês têm 2 verbos e vocês devem formar uma frase, tá, com um deles. Ok? Galerinha, moleza. Qualquer dúvida, chamem a prof. Se não tiverem entendido, chamem também que a prof vai ajudando vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.